Olá, acadêmicas, acadêmicos, tudo bem? Então, assistiram à entrevista com o professor Sérgio Coutinho? Muito bem, é isso aí, parabéns a vocês. Bem, até aqui vimos que ciência é conhecimento, o conhecimento se divide em conhecimento científico e popular. Vimos também que a ciência do direito é um sistema de conhecimentos sobre a realidade jurídica e tem como mecanismo de renovação o conhecimento jurídico, o estudo da razão de ser, suas finalidades, conceitos, utilização, instrumentos e seus métodos. Vimos ainda que a ciência se caracteriza pela utilização de métodos científicos enquanto um conjunto de atividades sistemáticas e racionais, que traçam o caminho para o pesquisador. Metodologia é um conjunto de etapas ordenadas para a investigação de fenômenos, e método é uma parte desse conjunto de etapas, sendo que o método é o caminho a ser seguido pelo pesquisador para alcançar o seu objetivo. Entre os métodos aplicados na pesquisa científica estão o analítico, o indutivo, o dedutivo, o cartesiano, o estatístico e o econométrico. Os métodos são divididos em gerais e específicos. Os gerais se preocupam em garantir objetividade ao pesquisador e são de três tipos: hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Os métodos específicos visam oferecer meios técnicos ao pesquisador e são eles: o experimental, o observacional, o comparativo, o estatístico e o clínico. Pesquisa científica é uma forma de observar, verificar e explanar fatos para o conhecimento do homem. Ela é caracterizada de acordo com seus objetivos gerais e pode ser do tipo exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa explicativa, por ser complexa, requer outros métodos de pesquisa, principalmente o método de pesquisa observacional, que por sua vez se divide em sistemática e assistemática. No que tange ao seu desenho, a pesquisa científica tem como formas mais comuns de coletas de informação a pesquisa bibliográfica, o levantamento, a pesquisa experimental, a pesquisa documental, a pesquisa ex-post-facto, a pesquisação e o estudo de caso. Tudo bem? Então vamos avançar. Agora então vamos tratar do assunto do encontro de hoje, que é a pesquisa jurídica bibliográfica doutrinária, documental jurisprudencial, de campo extrajudicial, costumeiras e cultural internacional. Ok? Tudo bem? Vamos em frente então. Vejam comigo as fontes que iremos abordar. Fontes de pesquisa jurídica, doutrina, jurisprudência, fontes extrajudiciais, o costume e fontes internacionais. Vamos entender essas fontes por enquanto. A primeira é o estudo científico realizado por juristas, com vistas na análise e sistematização das normas jurídicas, elaboração das definições dos conceitos jurídicos e interpretação das leis. Sua finalidade é facilitar e orientar a aplicação do direito e a apreciação da justiça e dos dispositivos legais, enquanto as finalidades almejadas emitindo juízos de valor sobre o conteúdo da ordem jurídica. A doutrina também pode ser chamada de direito científico e tem, além da função de esclarecimento e de sistematização do direito, a função de apresentar a disciplina do sistema jurídico e as soluções por ele conceituado, e que lhe compete integrar progressivamente. Vejamos o que Miguel Reale tem a nos dizer sobre a doutrina enquanto fonte do direito. Vamos juntos. De acordo com Miguel Reale, muitos autores há que excluem a doutrina como fonte do direito, alegando que por maior que seja a dignidade de um mestre e por mais alto que seja o prestígio intelectual de um jurisconsulto, seus ensinamentos jamais terão força bastante para revelar a norma jurídica positiva que deve ser cumprida pelos juízes e pelas partes. Então, estudantes, entenderam a explicação de Reale? Reale explica que a doutrina não é vista por muitos autores como uma fonte de direito, pois nunca terá força bastante para apontar a norma que deve ser cumprida por juízes ou pelas partes. Mas o objetivo da doutrina não é esse.
Sua função é de esclarecimento e de sistematização do direito e de apresentar a disciplina do sistema jurídico e suas soluções, certo? Bem, o que nos interessa como pesquisadores é que a doutrina é uma fonte do direito. Inclusive, estamos apoiados por Jean-Louis Bergel. Vamos dar uma olhada na explicação de Bergel. Conforme Jean-Louis Bergel, a doutrina é uma fonte do direito indireta, pois a jurisprudência só pode constituir uma fonte efetiva do direito se a doutrina a conheceu, pois toda jurisprudência não publicada ou publicada de maneira confidencial é desprovida de valor normativo. Viram? A doutrina é fonte do direito, porém é uma fonte indireta do direito, não é mesmo? Já que a doutrina não conhece uma jurisprudência, essa será uma fonte, não será uma fonte efetiva do direito. Ou, para nós, enquanto pesquisadores, é uma fonte de pesquisa do direito. E ela nos permite entender as normas jurídicas e as soluções sob a ótica experiente de mestres do ensino. Já que levantamos o assunto sobre jurisprudência, vamos entender do que se trata essa fonte do direito. A jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas e constante dos tribunais a respeito de um mesmo tema jurídico. Ela é um conjunto de normas emanadas dos juízes em suas atividades jurisdicionais. Reale nos explica que a jurisprudência emerge do exercício das jurisdições dos tribunais. Vamos dar uma olhada no que explica esse autor. Conforme Reale, a palavra jurisprudência pode ser entendida como a forma de revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Viram, Reale apresenta a jurisprudência como uma fonte de revelação do direito. A jurisprudência é, então, uma fonte formal do direito que atua como norma aplicável a todos os casos que estiverem sobre a sua proteção, enquanto não houver nova lei ou orientação jurisprudencial. Ela atua também como fonte alternativa de informação para atualizar o entendimento da lei, inovando em matérias jurídicas. Assim sendo, como fonte de pesquisa jurídica, a jurisprudência é fundamental, pois as decisões uniformes dos tribunais sobre os casos concretos proporcionam ao pesquisador um melhor entendimento relativo às matérias que envolvem um tema de estudo escolhido. Tudo bem? Vamos em frente. Fontes de campo ou extrajudiciais do direito são documentos como ata, contratos, correspondências, entre outros que ainda não são fontes formais ou diretas e devem ser apresentadas num projeto de pesquisa, pois as várias condições investigativas, mesmo enquanto fontes indiretas, contribuem para a pesquisa jurídica da mesma forma que as diretas. Tudo bem? No que diz respeito ao costume, Nunes Risato explica o seu potencial. Vamos juntos ver o que o autor expõe para nós. Conforme Risato, o costume é uma norma jurídica obrigatória, imposta ao setor da realidade que regula, possível de imposição pela autoridade pública e, em especial, pelo Poder Judiciário. Entenderam a definição de Risato para o costume? De acordo com Risato, o costume é uma norma que se impõe a certa realidade local, por autoridade pública ou pelo Poder Judiciário. Tudo bem para vocês? Tudo bem até aqui? O costume tem origem, forma e legitimidade. Ele é um fato decorrente de prática de comportamento recorrente emanado de uma sociedade, cujo povo quer ver a sua vontade respeitada e atendida. E isso acontece por meio de norma jurídica legítima que deverá ser aplicada em seu tempo e em seu local. Venha comigo para verificar como Washington de Barros Monteiro explica o costume. Conforme Monteiro, o costume deriva da longa prática uniforme, da geral e constante repetição de determinado comportamento. Sua legitimidade promana dessa reiteração, que produz a tendência à conformidade geral,
transformando-a em ordem autoritária do ente coletivo. Então, Washington ressalta que o costume emana da longa e constante prática de certo comportamento, e isso o torna legítimo. Sendo de conformidade geral, se transformará em ordem coletiva. Tudo bem? Agora vamos ver como Tércio Sampaio Ferraz Júnior explica sobre o costume ser fonte do direito. Venham comigo. Conforme Ferraz, o costume é uma forma típica de fonte do direito nos quadros da chamada dominação tradicional no sentido de Weber. Baseia-se nesses termos na crença e na tradição, sob a qual está o argumento de que algo deve ser feito, e deve sê-lo porque sempre o foi. A autoridade do costume repousa nesta força conferida ao tempo e ao uso contínuo como reveladores de normas. Em resumo, de acordo com Ferraz, o costume se baseia em crença e tradição, o que o reveste de autoridade. Diante do exposto, o costume é também uma importante fonte de pesquisa científica, uma vez que reflete as necessidades jurídicas. Por sua vez, possuem elementos para a investigação do investigador. Agora, quando o pesquisador se defronta com a investigação de fenômenos jurídicos a partir das experiências jurídicas que correspondem à comunidade internacional e seu ordenamento jurídico, ele deve buscar por fonte do direito internacional ou internações. As fontes do direito internacional são os costumes, os atos, os princípios gerais e os tratados, e sendo estes a principal fonte do direito internacional. Os tratados são fontes formais do direito internacional, já que são provenientes de acordos e de convenções entre Estados soberanos e demais sujeitos do direito internacional, cuja norma emana de efeitos jurídicos sobre toda a ordem e sobre toda a comunidade internacional. Tudo bem até aqui? Ok. Me despeço de todos por hora e quero lhes perguntar, então, estão gostando das atividades complementares que passei para vocês? Ótimo! Vou recomendar agora a leitura do artigo, o estudo de caso como modalidade de pesquisa, disponível no endereço eletrônico que aparece na sua tela e também no material de estudo.